8 em cada 10 pessoas encontrarão uma pessoa tóxica em sua vida que não só desafia sua paz, mas também testa sua força. É uma epidemia silenciosa, ainda que extraordinariamente comum. Você pode não ver, mas sob a superfície, muitos estão lutando com manipuladores emocionais que diluem a sua sanidade e autoestima. Hoje, vamos nos mergulhar não apenas em sobreviver, mas em florescer diante de tais desafios. Vamos recorrer à sabedoria antiga, mas incrivelmente relevante, do estoicismo. Esta filosofia, com mais de 2 milênios de existência, nos ensina não apenas a como sofrer, mas como usar nossa força interior como um instrumento finamente ajustado na sinfonia da vida. De definir limites inabaláveis a dominar a arte do desapego, eu irei guiá-lo por 3 estratégias transformadoras que lhe darão as ferramentas necessárias para lidar com pessoas tóxicas de maneira eficaz. Se você está pronto para mudar o jogo e transformar a adversidade em vantagem, este vídeo é o seu primeiro passo rumo ao empoderamento emocional. Junte-se a mim enquanto reconquistamos a nossa paz. Uma estratégia estoica de cada vez. O comportamento tóxico pode ser frequentemente sutil, tão sutil que às vezes é confundido com uma interação normal, especialmente quando vem de alguém próximo a nós. É aqui que a prática estoica da observação objetiva se torna invaliosa. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, ensinaram que entender a natureza de nossas interações e as intenções por trás delas pode levar à sabedoria profunda e autoproteção. Então, como começamos a identificar esses traços tóxicos nas interações cotidianas? Tudo começa com a consciência. Uma pessoa que exibe comportamento tóxico frequentemente usa críticas ou manipulação como suas principais ferramentas. Você pode notar que cada conversa deixa você se sentindo derrubado. Eles podem desprezar suas conquistas, sempre mudando os objetivos, impossibilitando que você se sinta bem-sucedido. Essa depreciação crônica é a maneira de manter você desbalançado. Outra alerta vermelha é a vítima perpétua. As pessoas tóxicas dominam a arte de retorcer narrativas. Elas são sempre a parte lesada, não importando as circunstâncias. Ao se posicionarem como a vítima perpétua, elas buscam não apenas simpatia, mas também evitam a responsabilidade por seus atos. No estoicismo, somos ensinados a ver as situações como elas realmente são, retirando as camadas de emoção e histórias. Essa perspectiva nos ajuda a discernir a verdade por trás da fachada que as pessoas frequentemente apresentam. Então, há a questão do ultrapassar dos limites. As pessoas tóxicas frequentemente não respeitam o espaço pessoal ou os limites. Elas podem frequentemente exigir o seu tempo ou recursos, mostrando pouco respeito pelos seus compromissos ou bem-estar. O estoicismo nos lembra da importância da autogovernação, controlando o que podemos, incluindo nossos limites, e deixando ir o que não podemos controlar, como as exigências e intromissões dos outros. Esses comportamentos, entre outros, criam uma mistura tóxica que pode nublar nosso julgamento e impactar nossa saúde emocional. Mas reconhecer esses padrões é o primeiro passo para reconquistarmos a nossa paz. Uma vez identificado, você pode começar a aplicar os princípios estoicos, como o desapego e o julgamento racional. Isso não significa ficar emocionalmente céfalo ou frio, mas sim escolher não deixar o comportamento de outro ditar o seu estado interior. Ao cultivar essa consciência e combiná-la com a sabedoria estoica, você se empodera não apenas para reconhecer a toxicidade, mas também para fazer escolhas conscientes sobre como interagir com aqueles que exibem esses comportamentos. Isso não se trata de tentar mudá-los. Isso está além do nosso poder, mas de mudar como respondemos, e é aí que reside o nosso verdadeiro poder. Um dos aspectos mais liberadores, e ao mesmo tempo, desafiadores, de lidar com pessoas difíceis, é perceber que o comportamento delas frequentemente não tem nada a ver com a gente. É um reflexo de suas próprias lutas internas, inseguranças ou questões não resolvidas. Os estoicos tinham uma visão clara sobre esse aspecto do comportamento humano. Eles acreditavam que cada indivíduo age de acordo com suas próprias experiências e razoamentos, por mais falhos que sejam para um observador externo. Às vezes, a maneira mais eficaz de lidar com a toxicidade é simplesmente reduzir o tempo gasto na presença dela. Limitar a exposição a pessoas tóxicas não se trata de evitar, mas de escolher estrategicamente gastar seu tempo e energia em ambientes mais propícios ao seu bem-estar. Isso se alinha intimamente à prática estoica de focar no que contribui positivamente para a vida e se retirar do que nos prejudica. Os estoicos acreditavam na importância de nos cercarmos de bondade e razão,
sugerindo que nosso ambiente e companhia podem influenciar significativamente nosso caráter e paz interior. Ao reduzir as interações com aqueles que drenam sua energia emocional, você não está apenas evitando a negatividade, mas ativamente cultivando um ambiente mais positivo e sereno para si mesmo. Praticamente, isso pode significar escolher não frequentar certos encontros onde uma pessoa tóxica estará presente ou envolver-se em limitar as interações digitais, como não responder a mensagens provocativas imediatamente. Pode também envolver reestruturar seu círculo social ou relações profissionais de maneiras que minimizem o contato direto com indivíduos difíceis. Essa estratégia trata-se de exercer controle sobre o seu ambiente na medida do possível. Embora nem sempre possamos escolher com quem trabalhamos ou quem são nossos parentes, muitas vezes podemos decidir quanto e de que forma nos envolvemos com essas pessoas. Reduzir a exposição pode também ser visto como uma forma de higiene mental, mantendo sua mente clara de estresse e negatividade desnecessários. Além disso, ao limitar a exposição a pessoas desafiadoras, você não está apenas protegendo seu estado emocional atual, mas também prevenindo futuros distúrbios emocionais. Essa abordagem proativa ajuda a manter um estado constante de calma interior, como defendido pelos ensinamentos estoicos. Os estoicos valorizavam a tranquilidade e argumentavam que, às vezes, é necessário se afastar de situações ou relações marcadas pela discórdia. Um sistema de suporte robusto. Fundamento de uma vida saudável. Um sistema de apoio não é apenas um luxo, é um pilar de uma vida saudável. Assim como a comunidade é um pilar da filosofia estoica, os estoicos entenderam a importância da convivência e da força que vem de ter companheiros sábios e de apoio. Eles acreditavam no conceito de elevação mútua, onde podemos contar uns com os outros para suporte, orientação e insight, ajudando a cultivar virtudes e a navegar nas complexidades da vida juntos. Construir um sistema de apoio significa se cercar de indivíduos que compreendam e respeitem sua jornada, e que incentivem você a manter seus limites e a crescer como pessoa. Isso pode incluir amigos que apreciam sua necessidade de reflexão tranquila ou membros da família que apoiam suas decisões sem julgamentos. Também pode envolver encontrar uma comunidade, talvez uma que pratique princípios estoicos, onde os membros se incentivam a desenvolver resiliência e paz interior. Essa rede de apoio funciona como uma caixa de ressonância e um espelho, refletindo não apenas quem você é, mas quem você pode ser. Nos momentos em que lidar com pessoas tóxicas começa a corroer sua autoestima ou obscurecer seu julgamento, essas pessoas confiáveis podem oferecer perspectivas que realinham seu senso de si e reforçam seus valores. Elas lembram que você não está sozinho em suas dificuldades e que outros compartilham seu compromisso com uma vida significativa e baseada em princípios. Além disso, ter um círculo de apoio permite uma saída emocional mais saudável, proporcionando um espaço onde você pode expressar suas frustrações e desafios sem medo de manipulação ou retaliação. Isso é crucial para manter a saúde mental, especialmente quando se lida com relações tóxicas, pois impede o isolamento que essas relações muitas vezes tentam criar. Cuidados pessoais. Uma prioridade para o bem-estar. Em meio à navegação de relações desafiadoras, é fundamental lembrar da importância do autocuidado. Embora o autocuidado possa evocar imagens de dias indulgentes no spa, trata-se fundamentalmente de manter seu bem-estar para que você possa lidar com os estresses da vida com resiliência. Os estoicos também davam grande importância ao cuidado de si mesmos, mas seu foco estava em nutrir a mente e a alma tanto quanto, se não mais, do que o corpo. Eles acreditavam que uma mente bem cuidada era essencial para o pensamento racional e para uma vida virtuosa. O autocuidado no sentido estoico envolve práticas que mantêm você mental e emocionalmente em forma. Significa reservar um tempo para reflexão, talvez através de jornalim ou meditação, onde você pode processar emoções e experiências de maneira saudável. Esse tipo de manutenção mental permite que você se desassocie e veja suas circunstâncias com clareza, ajudando a tomar decisões alinhadas com seus valores, ao invés de reações a pressões externas. Além disso, o autocuidado envolve estabelecer limites em torno de seu tempo e energia, reconhecendo quando determinadas interações estão drenando seus recursos e dando-se permissão para se afastar. Isso não é egoísmo, é necessário para manter sua saúde e eficácia em todas as áreas da vida, seja dizendo não a compromissos extras que o sobrecarregariam ou garantindo que você tenha tempo a cada dia para relaxar e fazer coisas que tragam alegria. Essas ações são fundamentais para sustentar o seu bem-estar. O autocuidado físico também é igualmente importante e seria algo que os estoicos viriam como essencial para sua capacidade de pensar claramente e agir virtuosamente. Isso pode incluir exercício regular, uma dieta nutritiva e descanso adequado, práticas que mantêm o corpo forte e a mente afiada. Abraçar o autocuidado também significa ser proativo ao buscar ajuda quando necessário, seja com aconselhamento profissional ou conversando com um amigo sábio.
Obter apoio na gestão da sua saúde mental é um ato profundo de autocuidado, mostrando um compromisso com o autoaperfeiçoamento e o ideal estoico de crescimento pessoal por meio de auxílios externos, quando necessário. Ao priorizar o autocuidado, você preserva sua dignidade e respeita seu valor inerente. Você também se equipa para lidar com relações tóxicas com força e graça, incorporando o princípio estoico de que as circunstâncias externas não devem perturbar sua paz interior. Aceitar que não podemos mudar os outros. Uma das lições mais difíceis da vida é aceitar que nem todos ao nosso redor estão abertos a mudanças, especialmente quando seus comportamentos estão profundamente arraigados. Essa percepção é particularmente relevante quando lidamos com indivíduos tóxicos, cujas ações podem ter um impacto prejudicial em nossa saúde emocional. O estoicismo oferece uma perspectiva valiosa aqui, enfatizando a importância de focar no que podemos controlar, nossas ações e respostas, e liberar o que não podemos controlar, o que inclui os comportamentos e escolhas dos outros. Aceitar esse princípio envolve compreender que nenhum esforço, cuidado ou persuasão de sua parte pode mudar alguém que não está disposto a mudar a si mesmo. Isso não é um reflexo da sua inadequação, mas um aspecto fundamental da autonomia humana. Cada pessoa deve escolher por si mesma se deseja crescer e se adaptar ou permanecer em seus padrões estabelecidos. Os estoicos argumentariam que gastar energia tentando mudar uma pessoa relutante não é apenas fútil, mas também um desperdício de seus recursos valiosos, tempo e energia, que poderiam ser melhor investidos em melhorar a si mesmo e apoiar aqueles que estão receptivos à sua ajuda. A reestruturação cognitiva é uma ferramenta poderosa que envolve mudar a forma como percebemos um evento ou interação, alterando assim seu impacto emocional. É uma técnica que se baseia na prática estoica de reformular nossos pensamentos para transformar situações difíceis em oportunidades de crescimento. Ao mudar a maneira como interpretamos uma situação ou pessoa tóxica, conseguimos reduzir o impacto emocional e manter nossa paz interior. Por exemplo, se uma pessoa tóxica lhe critica, em vez de tomar isso de forma pessoal ou reagir impulsivamente, a reestruturação cognitiva nos convida a ver a crítica como um reflexo das próprias lutas ou limitações dela, e não um julgamento do nosso valor. Ao praticar essa mudança de mentalidade, evitamos nos envolver emocionalmente na negatividade, o que ajuda a preservar nossa energia mental e clareza. Essa prática está profundamente enraizada no princípio estoico de focar em nossas próprias reações, em vez de eventos externos. Marco Aurélio, em suas meditações, lembra constantemente a si mesmo que a única coisa verdadeiramente sob seu controle é a sua própria resposta. Os estoicos acreditavam que nossas percepções e interpretações moldam nossa experiência emocional. Se escolhemos ver a adversidade como um desafio, em vez de uma ameaça, nos tornamos mais fortes, mais resilientes e menos suscetíveis à influência tóxica dos outros. A reestruturação também se conecta com o princípio estoico mais amplo de aceitar que não podemos controlar as ações ou atitudes de outras pessoas. Em vez de nos perdermos tentando mudar ou consertar indivíduos tóxicos, a reestruturação cognitiva nos ajuda a mudar nosso foco para o que podemos controlar: nossos próprios pensamentos, atitudes e comportamentos. Ao reformular situações difíceis e aprender a responder com sabedoria e tranquilidade, nos alinhamos mais de perto com nossas virtudes mais elevadas. Outra prática importante que se alinha aos ensinamentos estoicos é cultivar a gratidão. Diante de relacionamentos desafiadores ou ambientes negativos, focar no que somos gratos pode mudar nossa perspectiva. A gratidão nos lembra dos aspectos positivos de nossas vidas, das relações que nos nutrem e da força que possuímos para superar as dificuldades. Ao praticar regularmente a gratidão, fortalecemos nossa resiliência emocional, aprimorando nossa capacidade de permanecer calmos e centrados, mesmo diante da toxicidade. Na prática, a gratidão pode ser cultivada por meio de journaling, meditação ou simplesmente reservando um momento todos os dias para refletir sobre as coisas pelas quais somos gratos. Quando indivíduos ou situações tóxicas surgem, você pode contrabalançar os efeitos negativos lembrando-se das muitas fontes de alegria, apoio e realização em sua vida. Essa prática não só melhora a saúde mental, mas também contribui para uma visão mais positiva e estoica da vida. Por fim, o conceito estoico de ataraxia, o estado de calma serena, é um objetivo a longo prazo quando se lida com indivíduos tóxicos. Trata-se de um estado em que a turbulência das circunstâncias externas já não perturba nossa paz de espírito. Alcançar isso exige prática constante das virtudes estoicas: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Envolve aprender a permanecer indiferente à negatividade externa, desenvolvendo desapego emocional e escolhendo não se envolver em conflitos ou dramas desnecessários. Para cultivar a ataraxia diante de relacionamentos tóxicos, é necessário se tornar consciente de suas emoções e respostas.
Você pode praticar a atenção plena por meio de exercícios de respiração, meditação ou simplesmente fazendo uma pausa antes de reagir. Ao se tornar mais consciente de seus gatilhos emocionais, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta, dando a si mesmo a oportunidade de escolher uma reação calma e medida. Essa regulação emocional permite que você mantenha a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Por meio dessas práticas estoicas, limitar a exposição à toxicidade, construir uma comunidade de apoio, priorizar o autocuidado, aceitar o que não podemos mudar, reformular percepções e cultivar a gratidão, desenvolvemos a força interior e a resiliência para lidar com relacionamentos tóxicos sem perder nossa paz de espírito. Essas técnicas nos capacitam a viver de acordo com nossos valores, proteger nosso bem-estar emocional e cultivar a vida calma, racional e virtuosa que o estoicismo nos encoraja a buscar. No fim das contas, ao incorporar esses princípios, não apenas melhoramos nossa capacidade de lidar com a toxicidade, mas também aprimoramos nossa qualidade de vida de maneira geral, garantindo que permanecemos firmes, tranquilos e fiéis a nós mesmos diante dos desafios da vida. A prática constante desses princípios não só transforma a forma como lidamos com indivíduos e situações tóxicas, mas também nos guia em direção a um estilo de vida mais equilibrado e sábio. O estoicismo nos ensina a focar no que está ao nosso alcance, nossas reações, nossos valores e nossa capacidade de escolha, enquanto aceitamos com serenidade aquilo que está além de nosso controle, como o comportamento dos outros. À medida que avançamos nesse caminho de autoconhecimento e autocontrole, ficamos cada vez mais aptos a estabelecer limites saudáveis, não apenas com aqueles que nos cercam, mas também conosco mesmos. Estabelecer esses limites é essencial para garantir que não nos deixemos consumir pela toxicidade alheia. Isso inclui aprender a dizer não quando necessário, evitar situações ou pessoas que constantemente drenam nossa energia e priorizar nossa saúde mental e emocional sem culpa. Outra chave importante para lidar com a toxicidade é a aceitação de que nem todos os relacionamentos precisam ser mantidos. O estoicismo nos convida a refletir sobre a qualidade das nossas interações, ensinando-nos a valorizar relações que promovem nosso crescimento, nossa paz e nossa felicidade. Nem todos ao nosso redor serão compatíveis com nossos valores ou com o tipo de pessoa que desejamos ser, e está tudo bem em reconhecer isso. Às vezes, o melhor que podemos fazer por nós mesmos é afastar-nos de relações que não nos servem, por mais desafiador que isso possa ser. No entanto, a escolha de nos afastarmos de pessoas tóxicas não significa que devemos fazê-lo de maneira amarga ou vingativa. O estoicismo nos ensina a responder com tranquilidade, sem alimentar ressentimentos ou hostilidade. A verdadeira força está em nossa capacidade de agir com justiça e sabedoria, sem nos deixar envolver pelas emoções negativas. Em vez disso, devemos buscar o melhor para todos, incluindo a nós mesmos, e, se necessário, encerrar um relacionamento de maneira respeitosa e com a mente tranquila. É essencial lembrar que esse processo de lidar com toxicidade é contínuo. Em vez de buscar soluções rápidas ou respostas fáceis, devemos adotar uma abordagem de aprendizado constante. O estoicismo nos ensina que cada desafio é uma oportunidade para o crescimento pessoal. Ao enfrentarmos indivíduos tóxicos ou situações difíceis, podemos refletir sobre como reagimos, o que podemos melhorar e como podemos aplicar os princípios estoicos para agir de maneira mais virtuosa no futuro. Com o tempo, à medida que incorporamos essas práticas em nossas vidas, nossa capacidade de lidar com a toxicidade se torna mais refinada e intuitiva. A paz interior e a sabedoria se tornam mais acessíveis, permitindo-nos viver de maneira mais plena e em harmonia com nossos valores. O resultado não é apenas a habilidade de evitar ou minimizar o impacto da toxicidade externa, mas também o desenvolvimento de uma mente e espírito mais fortes, mais focados no bem-estar e na virtude. Em última análise, ao aplicar os ensinamentos estoicos ao lidar com pessoas tóxicas, buscamos não apenas proteger nosso espaço emocional, mas também viver com mais propósito e clareza. Ao fazer isso, podemos criar um ambiente mais saudável para nós mesmos, cultivando um senso de liberdade interior que nos permite enfrentar qualquer desafio com serenidade e dignidade. Isso é o que o estoicismo, em sua essência, nos oferece. A liberdade de ser quem somos, sem sermos arrastados pelos ventos da negatividade e da toxicidade externa. Essa jornada de autodescoberta e autocontrole é, muitas vezes, desafiadora, mas também profundamente recompensadora. Com o tempo, à medida que nos aprofundamos nos ensinamentos estoicos, aprendemos que não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos controlar a maneira como reagimos a ele. Quando nos deparamos com a toxicidade, em vez de sucumbir ao impulso de reagir com raiva ou frustração, podemos praticar o distanciamento emocional, refletindo sobre a situação e respondendo de forma ponderada e calma. O filósofo Epicteto,
um dos maiores expoentes do estoicismo, nos ensina que não são as coisas em si que nos afligem, mas nossas percepções e julgamentos sobre elas. A toxicidade, portanto, não está no comportamento do outro, mas na forma como escolhemos interpretá-lo e reagir a ele. Quando conseguimos perceber isso, temos o poder de mudar nossa abordagem, adotando uma postura mais objetiva e serena diante das adversidades. Essa mudança de perspectiva não significa que devemos tolerar abusos ou permitir que os outros nos tratem de maneira desrespeitosa. Pelo contrário, os estoicos também nos ensinam a proteger nossa dignidade e nossa paz de espírito, estabelecendo limites claros e firmes. Ao fazer isso, evitamos que a negatividade dos outros nos afete profundamente, não por nos isolarmos ou nos afastarmos dos outros, mas por nossa habilidade de permanecer imperturbáveis diante das adversidades externas. Outro ponto crucial do estoicismo é a prática da gratidão. Em momentos de dificuldade, seja ao lidar com pessoas tóxicas ou com qualquer outro desafio, somos convidados a buscar o aprendizado que está por trás de cada situação. O que podemos aprender com isso? Como essa experiência pode nos tornar mais fortes e mais sábios? Essa mentalidade de aprendizado constante nos ajuda a transformar o sofrimento em uma oportunidade de crescimento, ao invés de nos deixar consumir pela dor ou pela amargura. Além disso, os estoicos nos lembram da impermanência das situações. A toxicidade, assim como qualquer outro obstáculo, não é algo permanente. Se reagirmos com serenidade e clareza, ela perderá seu poder sobre nós. Tudo passa, e as dificuldades do presente, por mais desafiadoras que sejam, eventualmente se dissiparão. Essa aceitação da transitoriedade nos dá a perspectiva de que podemos enfrentar qualquer tempestade com mais coragem, pois sabemos que ela não durará para sempre. No nível mais profundo, a prática do estoicismo ao lidar com pessoas tóxicas nos ajuda a cultivar uma mente mais forte, mais centrada e mais compassiva. Não se trata apenas de proteger a nossa paz de espírito, mas também de ser um exemplo de virtude para os outros. Ao não nos deixarmos consumir pela raiva, pelo ressentimento ou pela negatividade, podemos influenciar positivamente o ambiente ao nosso redor, criando um círculo de calma e serenidade que, eventualmente, pode impactar até mesmo aqueles que são tóxicos. E, por fim, uma das maiores lições que o estoicismo nos oferece é a importância da autodisciplina. Essa habilidade de governar a nós mesmos, de ser senhores de nossos impulsos, de nossas emoções e de nossas reações, é o verdadeiro caminho para a liberdade. Não estamos à mercê das circunstâncias externas ou do comportamento alheio. Temos o poder de escolher como responder, como viver, como ser. E, ao exercermos esse poder com sabedoria, podemos não apenas superar as dificuldades externas, mas também alcançar a paz interior que todos buscamos. Em resumo, o estoicismo nos ensina a navegar pelas águas turbulentas da vida com dignidade e clareza. Ao lidarmos com pessoas tóxicas, podemos aplicar seus ensinamentos para fortalecer nossa mente e proteger nosso bem-estar emocional. Em vez de reagir impulsivamente ou de nos perdermos na negatividade, podemos escolher agir com sabedoria, estabelecer limites saudáveis e buscar o crescimento em meio às adversidades. Isso não significa negar os desafios, mas sim enfrentá-los com uma mente tranquila e um coração em paz, reconhecendo que a verdadeira força reside em nossa capacidade de permanecer serenos e focados no que realmente importa. À medida que avançamos, a prática do estoicismo também nos ensina a valorizar o controle sobre nossas emoções, principalmente quando confrontados com comportamentos tóxicos. A ideia de que não podemos controlar o mundo ao nosso redor, mas podemos controlar nossas reações, é uma chave essencial. O filósofo Marco Aurélio, em seus pensamentos, nos lembra de que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela opinião que têm sobre elas. Esse conceito é crucial quando lidamos com pessoas difíceis. Se deixamos que suas ações definam nossa paz, estamos entregando o controle para elas. Ao invés disso, o verdadeiro desafio é mudar a maneira como vemos e respondemos a essas situações. A prática da autorreflexão diária, tão comum no estoicismo, é uma ferramenta poderosa para esse processo. Ao dedicar um tempo para refletir sobre as interações do dia e sobre como reagimos a elas, podemos identificar padrões e fazer ajustes em nossas respostas. Esse processo de introspecção nos ajuda a agir de forma mais consciente, evitando as reações automáticas e impulsivas que muitas vezes nos colocam em situações mais tensas. Além disso, ao aplicarmos os ensinamentos estoicos, aprendemos a não nos agarrar à ideia de que a outra pessoa precisa mudar para que nós tenhamos paz. O foco não está em mudar os outros, mas em mudar a nossa própria percepção e resposta. Esse é um ponto transformador, pois nos liberta da ideia de que o mundo deve ser diferente para que possamos ser felizes.
O filósofo Sêneca nos ensina que devemos cultivar a resiliência e a equanimidade, entendendo que tudo o que acontece está além do nosso controle. Quando aceitamos que a toxicidade do outro não nos afeta menos que nós o permitamos, conquistamos uma nova forma de liberdade emocional. Essa abordagem nos permite viver de maneira mais leve, sem carregar o peso da raiva ou da frustração. Ao invés de nutrir esses sentimentos negativos, que muitas vezes são desgastantes e prejudiciais, podemos focar naquilo que podemos controlar: nossa atitude, nossa paz de espírito e nossa capacidade de agir com virtude. Como nos ensina Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Reagir com serenidade e empatia, mesmo quando confrontados com pessoas tóxicas, não só preserva nossa paz, mas também mantém nossa dignidade intacta. O estoicismo também nos ajuda a encontrar a liberdade no desapego. Em vez de nos apegar ao julgamento sobre o comportamento alheio, podemos adotar a mentalidade de que as ações dos outros não são um reflexo de quem somos. Quando percebemos que o comportamento tóxico dos outros diz mais sobre eles do que sobre nós, nos tornamos mais capazes de manter nossa paz interna. Ao aplicar esse princípio, nos distanciamos emocionalmente de situações e comportamentos que não têm relevância para o nosso bem-estar. Essa prática de desapego nos fortalece emocionalmente e nos permite viver com mais clareza e harmonia. Por fim, um dos maiores legados do estoicismo é a busca constante pela virtude. A vida virtuosa, segundo os estoicos, é a chave para a verdadeira felicidade. Portanto, quando confrontados com a toxicidade de outras pessoas, nossa resposta deve ser sempre guiada pela virtude. A paciência, a bondade, a coragem e a sabedoria. Ser virtuoso em meio à adversidade é um desafio, mas também é uma oportunidade para crescer. Quando escolhemos agir com virtude, estamos nos alinhando com nossa natureza mais elevada e nos tornando pessoas mais fortes, mais resilientes e mais em paz com nós mesmos. Assim, ao enfrentarmos a toxicidade, o estoicismo nos oferece um caminho de sabedoria e paz. Não se trata de negar a realidade ou de aceitar passivamente comportamentos prejudiciais, mas de cultivar a força interior para lidar com essas situações de forma consciente e serena. Com cada desafio, temos a oportunidade de praticar a autodisciplina, a empatia e a virtude, criando uma vida mais rica e mais plena. Através desse processo, não apenas lidamos melhor com as dificuldades externas, mas também cultivamos uma profunda paz interior que, no fim, é o que realmente importa. À medida que aprofundamos nossa compreensão do estoicismo e sua aplicação em nossas vidas, começamos a perceber o quão vasto e transformador esse caminho pode ser, especialmente quando se trata de lidar com pessoas tóxicas. A ideia de que somos responsáveis apenas por nossas próprias atitudes e reações, não pelas atitudes ou ações dos outros, nos dá um senso profundo de liberdade. Essa liberdade é, na verdade, um dos pilares do estoicismo, a liberdade interior de não sermos prisioneiros das circunstâncias externas. Como o próprio Marco Aurélio escreve em seus pensamentos, a felicidade depende de nós mesmos. Isso significa que a verdadeira paz vem de dentro, não do mundo ao nosso redor. No contexto das relações com pessoas difíceis ou tóxicas, esse ensinamento nos leva a refletir sobre nossas expectativas em relação ao comportamento dos outros. Muitas vezes, esperamos que as pessoas se comportem de uma maneira que nos favoreça ou que sigam um padrão moral ou ético que consideramos ideal. No entanto, como nos ensina o estoicismo, as expectativas em relação ao comportamento dos outros são, na maioria das vezes, uma fonte de sofrimento. As pessoas agirão de acordo com suas próprias experiências, crenças e emoções, e não de acordo com o que achamos que elas deveriam fazer. Quando liberamos essas expectativas, podemos começar a ver as interações com os outros de uma perspectiva mais objetiva, sem a carga emocional que muitas vezes acompanha essas situações. Esse tipo de desapego emocional é essencial para nossa paz de espírito. Quando alguém age de forma agressiva ou desrespeitosa, por exemplo, o natural é reagir com raiva ou frustração. No entanto, o estoicismo nos ensina que, ao reagirmos impulsivamente, estamos apenas entregando nossa energia emocional a outra pessoa. Em vez disso, devemos praticar a serenidade, mantendo controle sobre nossas emoções e não permitindo que a raiva ou o ressentimento nos dominem. Essa resposta calma e controlada não significa ser passivo ou submisso, mas sim escolher como queremos responder a uma situação, sem ser refém dos impulsos. Esse controle das emoções não é algo que acontece da noite para o dia. É uma prática contínua, uma disciplina que deve ser cultivada todos os dias. Os filósofos estoicos, como Epicteto, enfatizam a importância da autorreflexão diária. Ele sugere que, ao final de cada dia, devemos perguntar a nós mesmos: o que eu fiz de bom hoje? Ou o que eu poderia ter feito de maneira diferente?
Essa prática constante de reflexão nos ajuda a identificar onde nossas reações foram impulsivas ou prejudiciais e onde podemos melhorar. Ao olhar para nossos comportamentos, podemos ajustar nossa resposta a situações difíceis, fazendo uma escolha mais consciente sobre como agir no futuro. Além disso, o estoicismo nos lembra de que a vida é cheia de dificuldades e obstáculos inevitáveis. Isso inclui, sem dúvida, pessoas tóxicas e comportamentos que podem nos afetar negativamente. Sêneca, em suas cartas, diz: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Esse tempo que gastamos nos preocupando com os outros, tentando mudar suas atitudes ou reagindo de forma excessiva às suas ações, é tempo perdido. Ao invés de nos concentrarmos em algo que está além do nosso controle, devemos investir nossa energia no que realmente importa: nosso próprio desenvolvimento pessoal e nossa paz interior. Ao aplicarmos esse princípio, começamos a perceber que não somos vítimas das ações dos outros. O estoicismo nos ensina que nossa felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da maneira como escolhemos responder a elas. Quando alguém age de forma tóxica ou prejudicial, não podemos controlar as palavras ou as atitudes dessa pessoa, mas podemos controlar como decidimos reagir. Podemos escolher ser pacientes, bondosos e, acima de tudo, virtuosos. Essa busca pela virtude é outro aspecto central do estoicismo. Para os estoicos, a virtude é o bem mais elevado, a única verdadeira fonte de felicidade. Quando agimos com virtude, estamos vivendo de acordo com a nossa natureza mais profunda e nos alinhando com o que é melhor em nós. A prática da virtude, portanto, se torna o nosso guia em situações difíceis. Se alguém nos desrespeita, podemos optar por responder com dignidade, mantendo nossa calma e agindo de forma ética e justa, em vez de cair na armadilha de devolver maldade com maldade. Essa resposta virtuosa, por mais difícil que seja, nos fortalece e nos aproxima da paz interior. Porém, essa busca pela virtude não significa que devemos tolerar comportamentos abusivos ou prejudiciais. O estoicismo nos ensina que a virtude também envolve discernimento. Não devemos permitir que a toxicidade dos outros nos afete ou nos faça agir contra os nossos próprios princípios. Se necessário, devemos estabelecer limites claros e saudáveis, sem ressentimentos. A virtude, neste caso, também pode envolver a coragem de afastar-se de situações ou pessoas que não são benéficas para o nosso bem-estar emocional e psicológico. Além disso, a prática do estoicismo nos oferece uma perspectiva renovada sobre a vida e suas dificuldades. A adversidade é vista como uma oportunidade para o crescimento. Quando confrontados com dificuldades, em vez de reagirmos com resistência ou raiva, podemos ver esses momentos como testes para nossa virtude e resiliência. Marco Aurélio, em seus pensamentos, afirma: os obstáculos são oportunidades disfarçadas. Em vez de nos sentirmos vítimas das circunstâncias, podemos aprender a encará-las como desafios que nos ajudam a crescer. Quando alguém age de maneira tóxica, temos a chance de praticar a paciência, a compaixão e a compreensão, fortalecendo nossa capacidade de lidar com as adversidades da vida. Essa mudança de perspectiva é poderosa porque nos permite crescer, independentemente do comportamento dos outros. A vida, afinal, é cheia de desafios e pessoas difíceis. O estoicismo não nos promete uma vida sem dificuldades, mas nos oferece as ferramentas para enfrentá-las com serenidade, coragem e sabedoria. Ao cultivarmos uma resposta tranquila e controlada às pessoas tóxicas, não apenas preservamos nossa paz interior, mas também nos tornamos mais fortes, mais sábios e mais preparados para enfrentar qualquer desafio que surja em nosso caminho. Em última análise, o estoicismo nos ensina que nossa paz de espírito depende de como reagimos ao que nos acontece. Quando aprendemos a controlar nossas respostas e a cultivar a virtude, a toxicidade dos outros deixa de ter poder sobre nós. Isso não significa que devemos ignorar o comportamento prejudicial, mas sim que devemos abordá-lo com discernimento, ação virtuosa e serenidade. Ao praticarmos isso, nos tornamos mais livres, mais em paz e mais alinhados com nossa verdadeira natureza. O estoicismo nos mostra que, ao manter o controle sobre nossas próprias emoções e atitudes, podemos encontrar a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade, independentemente das dificuldades externas. Em conclusão, o estoicismo oferece uma visão profunda e transformadora sobre como lidar com as adversidades da vida, especialmente quando se trata de interações com pessoas tóxicas. Ao nos ensinarmos a não nos deixarmos consumir pelas ações dos outros e a focar no que está ao nosso alcance, nossas próprias reações e virtudes, somos capazes de encontrar a verdadeira paz interior. Não se trata de ignorar o mal ou de ser passivo, mas de cultivar a serenidade e o discernimento diante das dificuldades.
As palavras dos antigos filósofos nos lembram que nossa felicidade não depende do comportamento dos outros, mas de nossa capacidade de viver de acordo com nossos princípios, mesmo nas situações mais desafiadoras. Ao praticarmos o estoicismo no dia a dia, podemos não apenas lidar melhor com as pessoas difíceis, mas também crescer como indivíduos, nos tornando mais resilientes, mais sábios e mais em sintonia com nossa verdadeira essência. Assim, que possamos usar as lições do estoicismo para transformar cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento e para viver uma vida mais plena, mais livre e mais focada naquilo que realmente importa: nossa paz, nossa virtude e nossa liberdade interior.